Bom, nesse vídeo, então, a gente vai aprender a fazer a conexão com o banco de dados, né? A gente vai precisar aí ter o MySQL instalado na nossa máquina, tanto o Server quanto o Workbench, para facilitar a nossa vida na hora de usar o banco de dados. O curso não é focado em banco de dados, mas a gente vai fazer algumas coisas aí para a gente fazer essa conexão aí no banco de dados. O que você precisa é baixar esse MySQL Workbench, ó, vem aqui nesse link, eu vou deixar na descrição, e fazer o download aqui. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado na minha máquina, então baixa, instala, é só dar um next. Uma observação é se atentar na hora de criar a senha do servidor do MySQL, porque a gente vai usar essa senha aí para usuário e senha, né, para a gente fazer a conexão do banco. Então, faz o download, instala na máquina de vocês, guarda o usuário e senha que a gente vai usar. Eu já tenho ele aqui instalado, ó, já tenho aqui conectado. Provavelmente vai aparecer essa mesma tela aqui para vocês quando vocês instalarem aqui o Workbench, beleza? Mas para a gente fazer essa conexão, vamos voltar aqui no código, no projeto, e vamos começar aqui na parte aqui, né, de dependência. Né? Então a gente precisa colocar essa dependência. A gente agora depende do MySQL para fazer a conexão do banco de dados. A gente vem aqui no .xml, ó, vamos adicionar aqui a dependência aqui do MySQL. Vou voltar aqui no site aqui do Spring Boot, ó, eu tinha até pegado, mas a gente vem aqui no site aqui do Spring Initialize, onde a gente criou o nosso projeto, a gente consegue ver alguns exemplos aqui de algumas dependências que a gente não sabe ou a gente está na dúvida. A gente coloca aqui a linguagem Java e Maven, né, para gerenciador de dependências. Vem aqui e adicionar dependências e coloca aqui MySQL. Então a gente vai querer essa aqui, ó, do SQL. Explore Project, né, encontra o espaço, ó. Ele já mostra aqui o ponto, essa dependência. Então, o que a gente precisa é só pegar essa dependência e colar no nosso projeto. Vim aqui no projeto, dar um Enter aqui, colar a dependência, dar uma formatada aqui, né, para ficar legal. Salva. Ok. Então, ele já está baixando aqui a dependência para a gente. Ó. Você vê aqui embaixo, ele já fez o download da dependência. Nosso projeto continua sem dar erro. E se a gente subir aqui, o que vai acontecer? Né? Porque agora o nosso projeto depende desse MySQL para funcionar. Vamos startar aqui nossa aplicação. Vamos ver se vai estar tudo ok aqui para a gente. Aí subiu a aplicação, então beleza, ó, ele já está ok. Aqui a gente já consegue fazer aqui, né? A gente já tem nossa dependência aqui do MySQL funcionando, né? Então, o que a gente precisa aqui agora? A gente precisa vir aqui no nosso Workbench e criar a nossa base de dados, né? Qual que é a base de dados que a gente vai acessar? A gente entra aqui no servidor, ó, beleza? Já tenho aqui umas criadas aqui de teste, mas é só você vir aqui nessa opção aqui, Create Schema, e aqui você dá um nome para a sua conexão, né? Eu vou chamar ela aqui de Spring API, vou chamar ela de DB API, que é o banco de dados da API, beleza? E vou dar um apply e vou dar um apply aqui para criar. Então, beleza, eu já tenho o nosso banco de dados criado. Não tem nenhuma tabela, né? Obviamente, mas a gente tem o nosso banco aqui criado. E lá no Spring, o que a gente precisa lá no Spring, né? Bom, a gente precisa aqui no Spring, vir aqui no application.properties, vou parar aqui o server, tá? Vou parar aqui o servidor, que a gente vai mexer aqui no application.properties e vamos colocar as configurações aqui do MySQL. Eu já tenho aqui, né, a configuração colada aqui, mas o que cada linha aqui representa, né? Essa primeira linha aqui, Spring Data Source URL, é a URL do banco de dados, né? Do MySQL, a gente usa JDBC, .mysql, o local onde está instalado o MySQL, o banco de dados, que é o DB API, que a gente acabou de criar lá. Eu criei BD ou DB? Agora estou na dúvida. BD API. Beleza, então aqui eu coloquei errado, é BD API. O time zone, né, que precisa aqui no Windows, alguns não precisa, você pode tirar e fazer o teste disso aqui, mas eu deixei aqui no meu. Usuário e senha, que a gente criou na hora de instalar o nosso Workbench. Então, a gente criou aqui usuário e senha. O dialeto, que esse aqui funciona do Hibernate. Então, toda vez que a gente criar uma classe do tipo
modelo, né, que vai representar uma tabela do banco de dados, a gente precisa dizer para o Hibernate que ele vai gerenciar esse cara no banco para a gente. Então, toda vez que a gente criar uma classe de modelo, anotar com .entity, o JPA, o próprio Spring Boot, na hora de subir, já vai criar essas tabelas para a gente. Então, a gente não vai se preocupar em criar tabelas aqui no banco de dados. O próprio Spring, com essa configuração, vai fazer essa criação de tabelas, update de tabelas. Então, a gente não vai se preocupar em criar tabelas no banco de dados. E por fim aqui é o Drive, né? O Drive para funcionar aqui o MySQL. Então, essa aqui vai ser as configurações iniciais que a gente vai fazer para o banco de dados. Na próxima aula, a gente vai criar o primeiro endpoint, né, do nossa loja virtual, e daí já vamos conseguir testar aí nossa configuração. Mas de imediato, só essas configurações que eu queria mostrar para vocês, colocando a dependência aqui do MySQL e adicionando as configurações aqui do banco de dados. Vou startar a aplicação para ver se não quebrou nada. Vamos subir aqui. Ó, com as configurações do Spring, ó, é para se conectar no banco lá que a gente está criado. Bom, ó, rodou tudo ok, ó, não quebrou nada. Então, o Spring aqui está funcionando corretamente a nossa conexão com o banco de dados. Até a próxima.